Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao TRT Piauí Cast, o podcast do TRT Piauí. E no quadro Pode Ser de hoje, nós trouxemos um servidor que viu e viveu as transformações de um setor essencial para o funcionamento do tribunal, a folha de pagamento. Ele, João Batista, ingressou no TRT Piauí em 1993, aos 20 anos de idade, ainda estudante de ciências contábeis. E de lá para cá, ele nunca saiu do mesmo setor. Você pode revelar para a gente quem é, João? Larissa, é mais um amigo que a gente tem aqui hoje. Uma pessoa fantástica, que a gente conheceu lá no começo do tribunal e que ainda hoje tem essa cara de menino, acho que todos conhecem. Gente boa demais, o grande amigo Ivan. Olha só. Olá, João, Larissa. Seja muito bem-vindo. Obrigada por topar o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês, viu? Parabéns aí pelo projeto. Maravilhoso. Que muito bom. Prazer estar aqui. Ivan, e para começar, eu gostaria que você falasse para a gente como foi essa decisão, aos 20 anos de idade, de fazer o concurso do TRT Piauí. Provavelmente foi o seu primeiro emprego, né? Sim, não, na verdade, assim, foi o primeiro concurso que eu fiz, foi o TRT. Mas eu ainda trabalhei um períodozinho pequeno no Tribunal de Contas, né? Na mesma época apareceram os dois concursos. Na época eu estava com 20 anos, né? E estava terminando o terceiro ano de contábeis, né? E aí foi quando surgiu o concurso. E aí eu resolvi fazer, minha irmã, Irenives, né? A gente se matriculou, né? Fez a inscrição no concurso e fomos estudar. Assim, o que acontece? A Irenives, ela na época fazia agronomia, né? E ela, para se dedicar ao concurso, ela acabou trancando o curso, deixou uma matériazinha só e foi estudar. E eu estava no meio do curso, já terminando quase, e eu digo, não sei se vale a pena. E eu digo, eu vou levar do jeito que já estou, né? Já tinha matriculado em 5 matérias, já no terceiro ano de contábeis. Aí resolvi fazer as duas coisas, estudar para o concurso e continuei estudando para o curso de contábeis. Porque eu imaginava assim, vai que eu não passo, e aí eu vou atrasar meu curso, e aí nem uma coisa nem outra. Aí na época eu digo, não, vou estudar durante o dia, o curso era tarde, à noite, né? Tarde e noite. E aí consegui levar. E quando tive assim a grata satisfação, surpresa, tanto a minha irmã quanto eu, né? A gente foi aprovado na época, eu acho que eram 62 vagas, se eu não me engano, né, João? 30 para atendente, 62 para auxiliar, que era o carro que a gente fez. Ela ficou muito bem colocada em 7º, eu fiquei em 28º. Ela entrou já no mês de dezembro e eu entrei no mês de janeiro. Memória maravilhosa, viu, João? Por isso que ele tá lá, né? Não, para coisas antigas eu tenho uma memória boa, mas assim, ultimamente já não tá a mesma coisa, não. E você entrou para qual cargo e como é que foi essa primeira experiência aqui? Como era o serviço naquela época? Então, o tribunal começou a funcionar já no finalzinho de novembro, se eu não me engano, os primeiros servidores foram chamados, né? Isso. Alguns foram chamados em dezembro e eu fui chamado ali no início de janeiro, dia 12. 12 de janeiro a gente foi chamado para assumir. E eu lembro, assim, no dia era muita gente que estava entrando, um grupo bom. Por exemplo, o Adivaldo, o Nonato, eu lembro bem do Rochinha, o Vicente entrou no mesmo dia que eu, né? Então, cheguei, meu Deus do céu, parecia uma pessoa chegada do interior, morrendo de vergonha. E aí a gente chegava ali no serviço pessoal, né? Que era a dona Francisca, que era a chefe na época, a coordenadora, a primeira chefe do setor. E aí muita gente na fila esperando para entregar aquela documentação, né? Tempo do atestado, a biografia. Biografia. E aí a gente estava ali esperando para receber, entregar a documentação. E eu fiquei ali esperando minha vez. Quando eu recebi a notícia, quando me perguntaram o que é que eu fazia, né? Que acho que era uma coisa normal. Qual é a sua área? O que é que você faz? Aí eu disse que fazia contábeis. Aí a dona Francisca disse, nós estamos precisando de uma pessoa lá na vara do trabalho, na segunda vara, setor de cálculo. Precisamos de um calculista. Aí na hora me decepcionei um pouquinho, né? Porque eu morava muito perto ali da Clodoaldo Freitas, né? Morava com meus pais. Até hoje eles moram ali, perto da UESP. E o que é que acontece? Ficava muito próximo, dava para ir a pé, né? Lá para Clodoaldo Freitas. E a vara ficava lá na Miguel Rosa, né? Isso, e aí quando ela me lotou lá na Miguel Rosa, ficou bem distante. Eu fiquei imaginando, digo, gente do céu, vai ser contramão. E eu dava um trabalhozinho para acordar cedo, né? Até hoje eu demoro um pouquinho para acordar, dou um pouco de trabalho. Enfim, fiquei meio desanimado ali no corredor, esperando a hora de tomar posse, né? E aí
eu lembrei de visitar um colega, que era o Rafael. O Rafael, inclusive, nem está mais aqui no tribunal. Ele, acho que pediu exoneração em 98. E o Rafael estudava comigo no curso e estava na folha de pagamento. Só que ele morava no Dom Avelar. E aí, para ele, estava ruim. Ele estava na Clodoaldo Freire e não estava satisfeito. Aí ele chegou para mim e disse assim, e aí, tu ficou aonde? Eu disse, rapaz, eu fiquei num lugar muito bom não. Eu fiquei lá na Miguel Rosa. Ele disse, caramba, pois eu não estou gostando muito de ficar aqui não, porque está longe, né? Eu moro lá no Dom Avelar, é contramão. Vamos ver aqui se a gente não faz essa troca. Eu vou lá para a vara do trabalho e tu fica aqui no meu lugar. Aí eu, caramba, será que dá certo? Fiquei todo desconfiado também, não tinha nem coragem de me manifestar naquele momento. Chegando no tribunal, eu não ia exigir nada, né? Aí o que é que acontece? Ele disse assim, vamos falar aqui com o Walter, que é o nosso chefe. Walter era o primeiro diretor lá da Cefim na época, né? No Serviço de Orçamento e Finanças. E aí, quando o Walter chegou, que a gente foi conversar com ele, o Walter entrou, eu já levei um susto. Eu digo, meu Deus do céu. Todo no paletó, né? O Walter, servidor TST. Cara, eu digo, meu Deus do céu, eu já fiquei com medo daquela pessoa. Eu digo, não vai dar certo, não. Eu me arrependi por um momento, né? Só que aí, conversamos com o Walter, e o Walter ficou me olhando assim, quem é esse cara e tal. O Rafael explicou. Eu disse, não, tudo bem, vamos fazer essa troca. Aí fomos conversar com a dona Francisca, né? E aí ela me lotou lá na folha de pagamento. Meu primeiro dia já foi na folha e o Rafael ficou na vara do trabalho. Por uma questão mesmo de logística, né? De cada um. E aí, assim, naquele medo que o Walter me passou no primeiro momento, aquela primeira impressão, se desfez totalmente, né? Porque o Walter ficou como diretor 10 anos e, assim, foi uma pessoa incrível, com que eu aprendi, assim, praticamente tudo da Folha, né? Pessoa que sempre me apoiou, me deu todo o suporte que eu precisava, todo o encorajamento para assumir aquela responsabilidade. E aí eu trabalhava com o Flávio, né? O Flávio que era o chefe da seção. O Walter era diretor e o Flávio era o chefe da seção, que saiu um pouco depois. Aí a bomba ficou para mim. A bomba que ele fala, gente, é porque a folha era feita manualmente. Né? Isso mesmo. Na época, como eu cheguei a comentar com a Larissa, a folha era feita numa ficha financeira manual, né? A gente ainda não tinha computadores no início do tribunal, em 93. A gente usava uma ficha, uma amarelona, que a gente tinha lá, e era tudo preenchido a lápis, na mão, calculado tudo na máquina, imposto de renda, previdência. E a gente tinha que fechar tudo manualmente, tudo anotado a lápis, que depois era passado a caneta. E a produção tem uma cópia que você trouxe. Eu acho que a gente tem sim. Eu trouxe aí uma relíquia, viu? Se a gente tivesse no vídeo show, seria aqui direto do túnel do tempo. Eu trouxe aqui até o exemplar, que é uma ficha aqui da época, que a gente fazia tudo na mão. Isso aqui tá tudo anotado de caneta, mas era feito a lápis. Todas as anotações eram feitas aqui no verso. Trouxe a minha, tá, gente? Aí eu posso mostrar. Então aqui a gente tinha todos os dados, nome, conta, tudo era feito à mão. E assim, dava um trabalho danado. A gente fazia isso tudo manualmente. E aí depois que terminava tudo, a gente tinha que fazer os contra-cheques, né? Datilografados na época, né, João? A gente precisava ter o curso justamente para poder manusear essas máquinas. E assim, o crédito da folha saía, o contra-cheque ia chegar uns 3 dias depois, que a gente não conseguia entregar. Não tinha tempo de fazer tudo. Primeiro é o crédito, depois o contra-cheque. E a gente passou mais ou menos uns 10 meses fazendo dessa forma, até surgir o primeiro sistema. E esse primeiro sistema demorou muito? Demorou. Não, até que não. A gente usou essa ficha durante uns 10 meses. Em outubro, foi o último mês que a gente usou ela, né, manualmente, e a gente conseguiu um sistema que na época foi cedido, acho que pelo TRT do Espírito Santo, e aí a gente começou a usar esse sistema. Era bem simples o sistema, mas assim, já nos poupou de um grande serviço, porque a gente já deixava de fazer manualmente o cálculo da previdência, imposto, os cálculos já eram feitos todos no próprio sistema, e o Wilson, né, na época, que foi o servidor que ficou responsável por essa programação. Ele tinha a pegada da TI, né, da informática. Isso, exatamente. Época. E aí ele foi destacado lá pelo diretor da época para nos acompanhar. E ele ficou um bom tempo ainda nos dando esse suporte, né. Ele realmente foi o programador que deu início a toda essa, vamos dizer assim, essa virada de chave do sistema mesmo manual para o sistema de folha e programação.
Pois é, esse sistema com a programação, esse sistema digital, auxiliou também o setor naquele momento antes da implantação do plano real, né? Sim, pois é. Nossa, como é que foi fechar? Como é que era a rotina para fechar uma folha nesse período em que a inflação ficava oscilando muito? Pois é, assim, a gente teve um período bem tranquilo, né? Que foi quando iniciou o sistema informatizado, que foi ali em outubro de 93. Até que estou com um contra-chequezinho aqui do primeiro sistema, que eu trouxe também. Já facilitou muito porque a gente já não precisava digitar, a gente já teve vamos dizer assim, um ganho de tempo bastante. A gente conseguia desenvolver mais atividades sem perder tanto tempo datilografando. Aí, o que é que acontece? Outubro, novembro, novembro, dezembro de 93, janeiro e fevereiro, foram meses tranquilos. A gente ganhou uma qualidade de tempo, né? Conseguiu trabalhar melhor, e aí foi quando veio a história da URV. Né? O RV, acho que nem muita gente, né, nem vai lembrar, porque os que têm menos de 50 anos não vão lembrar. Mas assim, a URV, a inflação era tão alta que na época criou-se um indexador, né, que os salários foram convertidos em URV e a URV todo dia era um valor, né? Todo dia a gente tinha um valor diferente. Se a gente fosse no supermercado, como a gente estava comentando aqui, é um valor diferente. Então as compras do supermercado você tinha que fazer tudo o dia que a gente recebia o dinheiro do tribunal no mesmo dia tinha que ir ao supermercado, porque se fosse no dia seguinte... Exatamente, era uma inflação assim que a gente nem imagina nos dias de hoje, né? Pelo menos a gente está com a economia mais ou menos estabilizada, mas lá na época era uma loucura. E aí o que é que acontece? Como a URV, ela só saía à noite, chegou ali no mês de março, os salários foram convertidos em URV, as tabelas do judiciário foram convertidas em URV, e a gente trabalhava em URV, mas no dia do pagamento tinha que converter pela URV daquele dia. Só que a URV só saía à noite, né? Isso, ali no Jornal Nacional. E aí o que é que a gente fazia? A gente começava a trabalhar no dia do fechamento da folha, tinha que esperar o URV sair. Aí o Aureni, na época que ficava ali na portaria, ele tinha uma televisãozinha, a gente descia para anotar o valor da URV. Na época a gente não tinha acesso à internet nem nada, não tinha meio de comunicação, né? Pela internet. E aí a gente ia trabalhar justamente nesse cálculo. Fechar a folha em valores de Cruzeiro real na época, né? Então a gente começava a fechar a folha ali de 8 horas da noite, mas era muito comum a gente passar de meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã a gente estava fechando folha. Era eu, o Flávio, o Wilson e o Walter, né? O Walter não trabalhava diretamente na folha, mas ele ficava ali com a gente o tempo todo. Nunca nos abandonava. Ficava vendo lá o Diário Oficial, na época o Diário Oficial tudo era manual. E assim, o Walter sempre se mostrou uma pessoa muito participativa, né? Não era obrigação dele ficar, o chefe da seção era o Flávio, e era quem tinha que dar conta do serviço, mas ele ficava com a gente até o final. Aí a gente saía 2 da manhã, daquela fome, né? Procurava um lugar para comer. Teresina em 93, minha gente, não tinha nada aberto. Tudo fechava muito cedo, né? E aí a gente só tinha um lugar que a gente lembrava de ir, que era ali na Praça da Vermelha. Tinha um restaurantezinho lá que ficava aberto, acho que até de manhã. Aí a gente ia tomar um caldo lá, depois que terminava o serviço, 2 horas da manhã, todo mundo muito cansado. Mas assim, quando eu lembro assim com saudade disso, né? Assim, apesar do trabalho, do esforço, era muito bom, era muito gratificante aquilo. E era divertido, a gente ficava lá, eu levava meu radinho, a gente botava o sonzinho lá e ficava lá, conversando, tinha brincando. Um trabalho, mas tinha uma integração também, né? Não era aquele trabalho feito à força, com mau humor, a gente brincava muito. Era divertido. Mas isso até hoje a gente faz isso, Sim, né? Pois é, a gente tem que manter, né, esse ambiente, porque é um setor que exige muita atenção, concentração, mas se você levar o negócio muito ao pé da letra, você não conversa com ninguém, você não interage, aí se torna um fardo. Fica muito árido. Acho que esse estilo mais leve que a gente tenta colocar no dia a dia é bem legal. Não, é maravilhoso. E assim, por isso que eu também valorizo muito o trabalho presencial, né? Assim, acho que é um bom momento de integração e é muito necessária essa integração que existe de uma sessão com a outra. Depende muito do que é feito pelas outras sessões que compõem lá a SEGEP, né? Então toda hora eu vou lá caçar conversa com o Justino, faço uma brincadeira, tiro o sarro, aí vou depois Mauro, aí isso é muito bom, isso é muito enriquecedor. Você estava até me falando anteriormente que pelo menos 5 setores contribuem para que o salário seja calculado, né? Sim. Pois é, uma coisa que eu comentei, eu disse assim, Larissa, o pessoal acaba atrelando muito a folha, o resultado final, o contra-cheque ao IVAN. O IVAN da folha. Tudo bem, porque eu já estou lá há muito tempo, né? Já estou desde o início. Então as pessoas acabaram, vamos dizer assim, criando esse vínculo folha e IVAN.
Mas assim, as pessoas estão longe de saber o quanto que passa pela mão de tantas outras pessoas, né? Os meninos que trabalham comigo, né? Tanto o Zé Luiz como o Luiz Carlos fazem um trabalho excelente, maravilhoso. Me dão um suporte enorme, são, como eu posso dizer, meus braços e minhas pernas, os dois, né? E, fora isso, as seções que integram a folha, né, que elas alimentam o sistema, que é o CIGEP, das informações que geram os cálculos da folha, que é a seção do Justino, que é a seção de cadastro, tem a seção da Maureen, que é de inativos, pensionistas e de magistrados, né, inativos, pensionistas e magistrados. Tem a seção do Nunes, né, que faz a parte de gestão de... Estagiário. Exatamente, a parte de gestão de competências, é responsável pela avaliação de desempenho, né, as adicionais de qualificação, e tem a seção da Ana Karine, que também é de benefícios, né. Então, eles passam praticamente o mês todo movimentando o sistema, com o que chega, de PROAD, de tudo enquanto, todo tipo de solicitação, que tudo aquilo que é feito por eles é que vai gerar valores que são conferidos pela gente. Mas sem eles, sem uma qualidade no trabalho deles, a Folha também teria um prejuízo enorme, né? E tem a Dampo também, que também faz os reembolsos, né? Exato. Tanto do programa farmacêutico, né, como odontológico. Então, assim, são 5 sessões, né, a divisão e 4 sessões, que passam o mês todo apurando todas as informações que vão gerar pagamentos para a Folha. A nossa função é só verificar se tudo que foi feito aqui no cadastro, se está refletido em números corretamente. A nossa missão é essa, é olhar e ver se está tudo ok e dizer, olha, aqui está errado, aqui tem que ser, não gerou o que tinha que gerar, aqui foi cadastrado com um pequeno erro, vamos ajeitar isso aqui. E é assim, a gente tenta ao máximo evitar exatamente o erro, né? Que é uma coisa, a gente anda sempre no fio da navalha, a gente nem pode errar para mais e nem pode errar para menos. Porque se a gente erra para mais, a gente prejudica os cofres da União. Se a gente erra para menos, a gente prejudica o servidor. Que aí você está trabalhando com expectativas, né? A pessoa está esperando uma substituição, está esperando um pagamento de férias, está comprometido com o pagamento de algum compromisso naquele mês. Se não vem, isso pode gerar um prejuízo grande. Então, a gente está sempre naquela, a gente tem que fazer de tudo para minimizar ao máximo a possibilidade de erros. Tentar, né? Ivan, nessa trajetória toda, de 30 anos e alguma coisa, eu imagino que devam ter surgido muitas situações, algumas estressantes, algumas engraçadas, algumas inusitadas. Tu lembra de alguma coisa assim nesse sentido? Pois é, estressante assim, gente, a gente vive em função de prazo, né, João? O João me adotou, tá com 2 anos e meio contra a vontade, talvez. Porque antes o setor ficava no financeiro e agora tá na gestão de pessoas. Antes ela era uma seção que ficava vinculada ao orçamento e finanças, passou 30 anos lá e com a reestruturação virou uma divisão e aí a gente ficou... Você já foi para a CEGEP e também com o Folha Web, que também era uma novidade, Exatamente. né? Foi assim, um momento de mudança bem radical. E aí, há 2 anos e meio, eu tô com o João me adotou, e assim, mais uma responsabilidade para ele, já são tantas. Mas assim, eu tenho procurado não dar muita dor de cabeça para ele, e assim, uma pessoa que tem me ajudado demais, tenho aprendido muito com o João, sempre admirei o João, nunca tinha trabalhado com ele diretamente. Mas, assim, é um prazer e um aprendizado diário, porque o João, assim, ele é uma pessoa muito boa em todos os sentidos, assim, para você conversar sobre trabalho, sobre qualquer assunto, ele desculpa, tá? Mas, assim, o João é uma pessoa incrível, tenho aprendido muito com você. Mas conta aí as histórias. Pois é, assim, a gente vive sempre em função dos prazos, né? Então, isso aí exige muita equilíbrio, paciência, tranquilidade, porque a gente, às vezes, sabe que tem um prazo a cumprir, mas chega uma demanda que se sobrepõe ao prazo que a gente tem que cumprir. Então é muito complicado, assim. Teve momentos na sessão que eu tive menos pessoal, que aí fica complicado. Você tem que largar o que você está fazendo para fazer uma outra. Estou fazendo a folha, tem que terminar amanhã. Aí chega um ofício da AGU, do TCU, dizer, não, o prazo você tem que me entregar daqui para amanhã. Então você tem que decidir o que eu vou fazer, né? Então o perrengue ali é incrível, como é uma coisa diária. A gente está toda hora correndo contra o tempo para poder entregar, né? E mesmo com a pressão, tem que receber bem as pessoas, porque elas estão geralmente ou fragilizadas ou levando, né, um problema a ser resolvido. Isso. Às vezes eu percebo assim, as pessoas, às vezes, elas até têm uma vergonha, um receio, dizer assim, ô Ivan, não queria te atrapalhar, não queria te... Mas as pessoas esquecem que a gente está ali exatamente para isso, né? Por exemplo, uma pessoa que vai se aposentar, está prestes a se aposentar, ela quer saber quanto é que vai ficar o salário dela.
ela tem que se programar, se vale a pena você aposentar logo e tal. Ela me pede, mas me pede com aquela vergonha de, tipo assim, não vou atrapalhar ele, já tem muita coisa para fazer. Só que o nosso público é justamente o interno, né? Diferente das varas, dos gabinetes, que atendem o público externo, a gente não, a gente está ali para atender exatamente os servidores do tribunal. Então, minha função é essa. A pessoa não pode ter vergonha de pedir uma coisa que eu estou ali para fazer, exatamente eu, né? E a minha equipe estão ali justamente para atender essas demandas. Mas assim, João, de uma forma geral do que tu me perguntou, assim, teve muita coisa, não lembro assim, no momento de nada assim específico. Mas assim, como eu te falei, o que a gente sempre tentou foi tentar manter o ambiente leve, né? Assim, uma coisa que eu aprendi. Não adianta se estressar. Já me estressei muito no início. Não me lembro que quando eu precisei assumir a sessão... Eu não acredito nisso, porque ele só anda sorrindo, João. Não, é a simpatia em pessoa, isso, né? Mas isso, Larissa, eu acho que eu desenvolvi com o tempo. Porque assim, eu lembro bem, quando o Flávio saiu em 95, que eu tive que assumir a sessão, eu quase que eu entrei em desespero. Porque eu não me achava preparado para assumir. Eu estava com 2 anos só na sessão. Então eu digo, não vou ter como assumir isso aqui. Mas não tinha outra pessoa, né? Tava eu, o Flávio foi aprovado no concurso na época, foi fazer o curso de formação, acho que o Flávio hoje está na Receita, né? E aí o Walter disse, olha, Ivan, é o seguinte, o Flávio vai sair, é você que vai assumir agora. Mas eu fiquei assim, acho que uma semana de desespero, em pânico. E eu era muito ansioso na época, né? Muito novo ainda. E eu acho assim que com o tempo eu fui adquirindo um pouco mais de maturidade e eu fui vendo o seguinte, não adianta você se desesperar em situações assim de maior, né, pressão. A gente pega realmente algumas situações complicadas, né, João, com o TCU, com o CSJT. Eles fazem umas exigências lá, algumas vezes auditoria, algumas vezes uns pedidos de informações. A gente bota a mão na cabeça e diz aqui não vai sair não. Mas assim, com pouca gente que a gente tem, né, o prazo às vezes curto, mas aí eu vi que não adianta. Assim, a solução é vamos ver qual é a melhor estratégia e vamos saber aqui por onde é que a gente vai começar e uma hora vai dar certo. E até hoje tem dado certo, né? Tem dado certo, isso. É verdade. E assim, nesse ponto eu tenho aprendido muito com a inteligência emocional desse rapaz aí. Porque, e a inteligência emocional teve que utilizar muito na época da pandemia também. Sim, pois é. Essa daí eu acho que foi uma época realmente que foi bem, bem mais complicada, porque passei 30 anos trabalhando. 30? Isso. E aí, de uma hora para outra, todo mundo se viu obrigado a ir para casa, né? Teve um dia limite que eu me lembro que não tinha notebook para todo mundo. E aí chegou o limite que eu disse assim, olha, todo mundo tem que ir para casa, né? Tinha um ofício já, acho que era não sei se era da AGU, não me lembro, Ministério Público, dizendo assim, olha, não pode ficar ninguém aqui trabalhando, bora-se embora. Aí eu tive que sair arrancando computador, fio, né, os meninos da informática disseram, pode levar, o que tiver aí leva. Eu digo, eu não vou nem saber instalar isso aqui, né, em casa, como é que eu vou instalar esse computador? E aí aquela incerteza, todo aquele medo, e assim, até lembrar que na época, assim, enalteceu o trabalho da informática, né, que foi fantástico. Sim, foi. Porque os meninos deram um suporte incrível pra gente, assim, eu não sei o que seria da gente se não fosse eles terem dado aquele suporte, toda a equipe lá, que prestava o suporte online, né, explicando como é que funcionava, como é que a coisa toda. E o tribunal aparentemente estava bem preparado. Pois é. Já pensou se a pandemia fosse uns 10 anos antes? Isso. Como é que teria sido bem difícil. Essa situação? Bem difícil. E assim, o difícil para mim foi começar realmente a trabalhar de casa, me adaptar, porque era um momento de muita incerteza, né? E na época, para completar, minha esposa estava trabalhando fora, ela era enfermeira, trabalhava em São Luís. E aí era que a preocupação, eu não sabia com o que é que eu me preocupava, se era com a Folha, se era com meus pais, se era com a minha esposa que estava lá trabalhando longe. E assim, longe no ambiente de saúde, que já era um na linha de frente. Verdade. Então a cabeça da gente estava assim a 1000 por hora. Eu não sei nem que hora que eu ia dormir todo dia, eu acho que eu ia dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, começava a trabalhar meio-dia, assim, foi uma confusão grande. Nesse período também teve um momento bem triste, né? Que a gente conviveu aqui com o falecimento da Mônica, sim, né? Pois é. Que trabalhava Mônica, direto contigo. Foi. Né? A Mônica, na verdade, a pandemia foi em 2020, né? E a gente voltou a trabalhar. Ela também tinha muita dificuldade de trabalhar de casa. Ela me falava muito isso, Ivan, não consigo me concentrar. E eu lembro que saiu o primeiro ato do tribunal dizendo assim, quem é que estava querendo voltar? Os primeiros que, já aquela retomada ali no mês de setembro, se eu não me engano. E ela foi a primeira, disse, eu quero voltar porque eu não consigo trabalhar de casa. E aí eu voltei também com ela.
E assim, tudo bem, a gente terminou o ano de 2020, e aí em 2021, por incrível que pareça, né, quando ela foi, no dia que chegou a vacinação da idade dela, né, para a faixa etária dela, no dia que ela foi se vacinar, foi o dia que ela descobriu que estava com Covid, né? Foi no mês de julho. E aí ela já não veio trabalhar, já me avisou que estava com falta de ar e me ligou, dizendo que estava indo para a Protomédia, e ela ficou já internada, e aí O perdemos ela para desfecho Covid. foi aquele. Pois é, porque infelizmente. até comentei, né, falando com a Larissa um pouco antes, que assim, eu acho que ninguém saiu ileso dessa pandemia, né? Foi um Ou um período. parente, ou um amigo, ou um vizinho, assim, foi um momento difícil. E assim, naquele momento foi muito complicado para mim, para lidar com a perda dela. Só tava eu e ela na sessão. Na época a gente só tinha nós dois. A gente tava com carência de pessoal, né? E assim, ela me ajudava demais, né? Era uma menina maravilhosa, uma menina incrível. Inclusive vou mandar umas fotos, tá? Para quem não a conhece, para você divulgar. Uma menina maravilhosa. Quem conviveu com ela sabe. E assim, era uma pessoa que eu gostava muito, a gente tinha uma integração muito boa, né? A gente brincava o dia todo, eu passava o dia caçando conversa com ela. E assim, era uma pessoa maravilhosa, de um coração assim incrível, né? Uma pessoa iluminada. Tenho certeza que ela tá bem. E assim, quando a gente perdeu ela no dia 7 de agosto, se eu não me engano, de 2021, foi assim, um na minha cabeça, né? Porque além da perda dela, eu fiquei só, assim, na sessão, o trabalho era feito por mim, os meninos lá me ajudavam, os meninos da Cefim, o Ricardo, a Gracinha, tentavam me ajudar, mas eles também tinham as obrigações deles, né? E assim, foi um mês que ela ficou internada, e aí eu ainda tive a oportunidade de visitá-la uma vez na UTI, a Wildes me convidou para ir lá, assim, fiquei muito triste com aquela situação e torcendo muito para que ela conseguisse reverter, né? Mas infelizmente não foi possível. Deus é quem sabe, né? Dos Infelizmente a gente passou por esse tempo. E aí, assim, foi um momento difícil para administrar exatamente a perda dela, porque eu ainda passei um bom tempo, acho que umas 2 semanas, que toda vez que a porta abria eu olhava para trás, né? Aquela sensação de que era ela que estava chegando. Então, foi bem difícil, né? É umas caixinhas que a gente tem que ficam fechadinhas, mas a gente quando tem que superar, né? A gente visita, é uma pessoa que eu tenho assim um carinho muito grande, uma pessoa que eu agradeço muito a Deus por ter passado na minha vida. Como eu gosto de chamar, um serzinho de luz, né? Que eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ela. Mas aí o que a gente vê de você aqui, até nessa conversa que a gente tem agora, vê que você se emociona e tudo. Por quê? Porque a gente trabalha não só com a razão, a gente trabalha também cheio de emoção aqui, né? Verdade. Tanto na vontade do que a gente está fazendo, como na vontade também de colaborar com todo mundo que está do lado. É verdade. E assim, trabalhando na Folha, a gente precisa ter uma empatia muito grande, né, com as pessoas. Porque cada pessoa tem uma história de vida, está passando um momento difícil, tem uma necessidade, vai pedir um empréstimo, não consegue nada. Aí a pessoa está constrangida. É normal que a pessoa chegue e diga assim, aí ela vai tentar explicar o porquê que está precisando, como se precisasse, né? Minha função ali é autorizar, se ela tiver margem, vou autorizar. Mas aí ele vai contar a história, olha, porque eu estou passando por um momento difícil. E aí eu comecei a perceber que a gente tem que ter, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque eu podia chegar e dizer assim, não quero saber, eu vou resolver seu problema aqui, não precisa me contar nada. Mas eu comecei a perceber com o passar do tempo que as pessoas precisam dividir seus problemas, suas necessidades, né? E aí me dói muito, por exemplo, a pessoa está numa situação desesperadora, precisando de um empréstimo, às vezes não tem mais como fazer. Aí a pessoa diz, Ivan, e aí o que tu pode fazer? Eu digo, gente, não posso fazer nada. Isso me dói muito. Aí às vezes vou para casa, me sinto mal, eu digo, gente, é uma situação que a gente, como eu falei, a gente fica no fio da navalha. A gente tem que fazer o que é correto, o que a lei permite, mas você também não pode se furtar, né, para a situação que a pessoa está vivendo naquele momento difícil. Então o que a gente está vendo aqui é que você tem a capacidade de pegar um ambiente árido, que em tese é só cálculo, número e tudo, e transformar num ambiente humanizado. Que eu acho que essa é a grande pegada. Eu acho que a gente... Eu tento ver dessa forma também, né? Porque realmente assim, como eu falei, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma personalidade, e a gente tem que saber se moldar cada um, né? E assim, melhor servir, da melhor forma que a gente puder, né?
procurar ser o mais empático possível com as pessoas. É humanizado e divertido também, porque o Ivan agora ele como é que eu digo? Ele está convivendo mais com os jovens que entraram no último concurso público. Eu gostaria que você falasse dessa relação com eles. Eu soube que vocês têm até um momento de lazer juntos, sim, né? Pois é. Não, pois é até interessante, porque assim, esse grupo que entrou é um grupo muito bom desse último concurso, né? Uma meninada muito boa. Eu tive a oportunidade de ingressar com eles num grupo de vôlei, né? Acho que eu sou o tiozão da turma, o mais velho, não sei nem o que eu tô fazendo lá, só fazendo raiva. Mas assim, são meninos muito bons, né? Vou citar aqui alguns, né? O Otávio, a Monique, o Thiago, meninos assim maravilhosos. Eu me impressiono assim como eles são unidos, né? Como são servidores dedicados, meninos inteligentes assim e pessoas do bem, né? Eu acho que o tribunal ganhou muito com o ingresso deles e assim é interessante observar que tem muitos deles que nem eram nascidos na época que a gente começou a trabalhar. É verdade. Olha só que coisa incrível, né? A gente começou em 92, 93, né, João? E os meninos começaram ali, nasceram em 95, 96. Ou seja, eles têm de idade que a gente tem de trabalho. Mas eu estou encantado com a forma como eles têm facilidade com novas tecnologias e o quanto que isso é bom para nós. Porque assim, não vou nem falar do João, porque o João ele é uma pessoa muito interessada pelas novidades, mas eu sou meio resistente, né? Eu ainda sou daquele que sou um pouco, vamos dizer assim, eu estou sempre um pé atrás em relação à tecnologia. E assim, isso talvez aí eu precise melhorar. A gente estava conversando ontem, né, João, sobre essa questão de inteligência artificial, quanto que pode ajudar, e outras ferramentas que podem facilitar muito o nosso serviço, e eu ainda estou com o pé lá na fichazinha de 93. Mas bem assim. Virginiano, viu, gente? O aniversário dele é no mesmo dia que o meu. Sim, Larissa, somos no mesmo dia. 24 de agosto. Olha só, vamos comemorar. Ele confia ali no manual. É verdade. E assim, quando entrou no concurso, né? No concurso de 2022, né? Quando entrou o Luiz Henrique, né? Que foi uma pessoa que ficou lá com a gente na sessão, ele nem está mais aqui, já está na Câmara dos Deputados, né? Passou no concurso. Mas assim, foi uma revolução. Ele chegou e ele conseguiu implementar umas rotinas que facilitaram demais nosso serviço, coisa que eu e o Zé Luiz, que a gente estava lá, né, da velha guarda, a gente talvez não tivesse essa capacidade. Ele chegou, em menos de 3, 4 meses, ele começou, olha, vamos fazer assim. E aí começou, olha, deixa que aqui eu resolvo. E aí ele começou a implementar coisas que facilitaram muito nosso serviço. O trabalho que levava uma manhã inteira para a gente fazer, ele fazia em meia hora. Aí caramba, eu digo, eu posso até ter um pouquinho de coisa para ensinar, mas eu tenho muito mais para aprender, né? Porque realmente esses meninos têm uma cabeça muito boa, né? A gente também já teve, né, João? Lá com 20 anos os neurônios estavam a gente está tentando acompanhar. Pois mas assim, esses são excelentes servidores. Eu fico impressionado. E eles são muito unidos, né? Eu acho muito bacana esse grupo que entrou, porque todo aniversário eles comemoram junto do grupo, estão sempre se encontrando, e assim, isso é uma coisa que tem que ser enaltecida, né? Que eu acho que está faltando um pouco hoje dos servidores, né? Que a gente teve essa experiência do São João que foi maravilhosa. Foi, né? muito bom. Porque é uma coisa que a gente não tem costumeiramente aqui, né? Esse hábito de sair juntos e tal, e eu acho que essa integração é importante. João, a gente não pode deixar de perguntar sobre a Irê, né? A Irê pois minha gente, a Irenilza é incrível. Assim, a gente somos filhos, né? Só um casal, e brigamos muito quando a gente era novo. Meu Deus do céu. Era assim, briga de gato e rato o tempo todo. Até eu acho que nossos 12, 14 anos a gente brigava demais. Mas assim, hoje minha gente é uma pessoa que eu tenho assim como referência na minha vida. Uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma pessoa que vocês conhecem, né? Que é uma pessoa incrível, uma pessoa de uma luz muito boa, uma pessoa muito... eu acho até que mais do que ela tá todo tempo de bom humor. Tá. Eu tenho meus momentos de mau humor. Eu acordo chateado às vezes, acordo abusado. Eu vou melhorar talvez ali para depois das 10. Aí de 5 horas da manhã ela já tá naqueles grupos dando bom dia. Minha gente é incrível, eu não sei. Eu tenho eu tenho que agradecer muito, né? Pela irmã que eu tenho, pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho aqui no tribunal, porque
gente, eu não sei se eu mereço tanto. Eu comecei trabalhando com ela. Ela Sim. trabalhou comigo nos primeiros dias logo. E um dia ela foi deixar um documento, um memorando num gabinete. Quando ela voltou de lá, disse: "Não vou mais ficar aqui não, que me chamaram para ficar ali." Né? Foi. Ela iniciou no controle interno, né? Isso. E depois eu acho que ela foi pro gabinete do doutor Cacique. Pois Isso. é. E assim, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa incrível. E tá aí bem, cheio de ideias. Tão Pois jovial quanto você. Pois é. E tem muitos projetos aí. E logo, sabe, quando ela tiver aposentado, tenho certeza. Eu ainda não pensei no que é que eu vou fazer quando eu me aposentar, mas eu acho que ela já tem tudo já programado. Qualquer Ela coisa a gente chama ela para bater um papo aqui também. Sim, com certeza. Ela tem muita coisa bacana aí para desenvolver. Esse papo rendeu muito, tá rendendo muito. Já estouramos o tempo, mas eu quero saber se você tem mais alguma pergunta para o Ivan. Não, eu teria muitas perguntas. Acho que a gente podia passar aqui pelo menos mais umas 2 horas batendo papo, que não ia faltar assunto. É muita história. Mas eu quero agradecer a tua presença. Acho que você ter tido a boa vontade de nos atender foi muito interessante. E o que você disse fica aí registrado, e para nós aqui é bem interessante saber, para todo mundo. E a gente tem uma lembrancinha aqui. Opa! Em agradecimento, a Laísa está entregando. Gente, que ótimo, maravilha. Gente, obrigado. Eu quero, assim, parabenizá-los pelo projeto maravilhoso. A ideia incrível, né? Para todos que desenvolveram, toda a equipe, parabéns a todos. E, assim, é fantástico. Assim, tem muita história boa para ser contada, né? É muito material humano muito rico, muito farto de histórias. Né? E assim, eu acho que o tribunal tem essa grande vantagem, que as pessoas, assim, eu considero um ambiente maravilhoso para trabalhar, né? As pessoas são excelentes profissionais e com certeza tem muito mais história para ser revelada, e vocês estão aqui e vão conseguir realmente garimpar tudo isso, tenho certeza. Obrigada. Tá bom, gente. Quer saber quem vai ser o nosso próximo convidado no Pode Ser? Fique ligado aqui no canal do YouTube do TRT Piauí. Até a próxima!